Olá! A Federação Internacional de Diabetes projeta um aumento de 46% dos casos da doença em adultos até 2050 na América Latina e Central. Mas ainda dá tempo de você cuidar da sua saúde e trabalhar na perspectiva da prevenção. Saiba como no Bem-Estar SC a partir de agora. Até o ano de 2050, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, vamos chegar a 52 milhões de pessoas com a doença na América Central e América do Sul. Essa mesma federação, junto com a ONU, instituiu o dia 14 de novembro como data oficial para alertar sobre o diabetes. E nós vamos aproveitar também para trazer informações sobre essa doença, que é muito importante estarmos todos atentos para diagnosticar, principalmente o quanto antes e até mesmo prevenir. E é por isso que participa com a gente dessa edição do Bem-Estar SC a médica endocrinologista e metabologista, doutora Karina Morelato. Ela integra a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Doutora, muito obrigada pela participação com a gente aqui no Bem-Estar SC. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui falando de um tema tão relevante quanto é o diabetes. Doutora, a gente até ouve bastante falar, né, sobre diabetes, mas muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que é. Tem como explicar o que é a doença? O diabetes é uma doença crônica metabólica que surge a partir da combinação de dois fatores principais, fatores genéticos e ambientais, que acabam resultando na resistência ao hormônio da insulina. A insulina é um hormônio que tem como ação colocar a glicose, o açúcar, para dentro da célula. Só que essa resistência acaba gerando um prejuízo na ação do hormônio, o que acaba resultando numa hiperglicemia, num aumento da glicose no sangue. Esse processo faz com que o pâncreas, por um mecanismo compensatório, aumente a produção da insulina. Só que com o passar do tempo, esse processo pode levar a uma dificuldade ainda maior da ação do hormônio e uma diminuição da produção de insulina pelo pâncreas. E a diabetes do tipo 2 é o que predomina normalmente na população e ela tem relação aí com o estilo de vida também, né? Exatamente. O diabetes do tipo 2 representa praticamente 95% dos casos de diabetes, então é algo bastante prevalente, bastante comum. E normalmente está muito associado a fatores do nosso hábito de vida, estilo de vida, como às vezes a rotina mais sedentária, o excesso de peso. Tudo isso pode aumentar o risco do desenvolvimento do diabetes, além, claro, de fatores que a gente chama não modificáveis, quando estão associados a fatores de idade. Pacientes, pessoas acima dos 45 anos estão sob maior risco de desenvolver diabetes, apesar que hoje em dia o diabetes tem surgido cada vez em idades mais precoces, muito associado à prevalência aumentada de sobrepeso e obesidade. E um outro fator de risco para o desenvolvimento da doença acaba sendo o histórico familiar. Se alguém já tem mãe, pai, avô com a doença, acaba estando sob maior risco do desenvolvimento do diabetes também. E quais seriam os outros tipos de diabetes, além desse do tipo 2, né, que está aí mais relacionado a coisas que estão sob nosso controle? Outro tipo de diabetes, o segundo tipo mais frequente, é o diabetes do tipo 1, que é aquele que habitualmente é diagnosticado na infância ou na adolescência e está associado a um processo autoimune, quando a pessoa produz anticorpos que é como se atacassem as células beta do nosso pâncreas e isso acaba levando a uma deficiência na produção de insulina. Então, o que diferencia é que esse é um tipo autoimune do diabetes e que habitualmente a pessoa vai precisar usar a insulina como tratamento. Existem outras formas ainda menos frequentes do diabetes, como é o caso do diabetes gestacional, que às vezes acontece nas mulheres, e alguns diabetes mais raros, assim, relacionados mais a formas genéticas.
No caso do diabetes tipo 1, que é autoimune, tem algum fator que seja de risco? Por exemplo, a pessoa já ter outros problemas, outras doenças autoimunes? Ou não, é meio que por sorteio mesmo, acontece e pronto? Não, a gente sabe que às vezes a pessoa que tem uma doença autoimune fica mais susceptível ao desenvolvimento de outras doenças autoimunes. Então essa associação ela realmente é verdadeira, quem já tem alguma doença autoimune poderia estar sob maior risco e existem gatilhos ambientais que poderiam predispor ao desenvolvimento, ao aparecimento, mas nada tão específico assim. Em relação aos riscos da doença em si, a partir do momento que a pessoa foi diagnosticada e sabe que tem a doença, ela pode levar a outros problemas de saúde e pode chegar a levar tem risco de morte, por exemplo? Sim. A grande preocupação que envolve o diabetes é exatamente as complicações que a doença pode cursar. E um dos grandes desafios do diabetes é que ela costuma ser uma doença silenciosa nas fases iniciais. Os sintomas do diabetes costumam aparecer quando a glicemia já está numa fase muito avançada, quando a glicemia já está muito elevada. E normalmente os sintomas seriam relacionados à boca seca, muita sede, idas muito frequentes ao banheiro, urinar, às vezes a visão mais turva e uma perda de peso independente ali de um controle alimentar. Então, só que esses sintomas, como eu falei, acontecem já quando a glicemia está numa fase mais avançada. E esse descontrole do diabetes, o não tratamento, às vezes o retardo do diagnóstico ou às vezes o mau controle da doença podem levar a complicações, principalmente um aumento do risco cardiovascular, que é quando o paciente apresenta infarto, AVC, insuficiência dos rins, problemas na visão e neuropatia, são as principais complicações associadas ao diabetes. Ou seja, como a maioria das doenças, o melhor é o diagnóstico o quanto antes. E para isso, doutora, para a gente ter acesso à informação o quanto antes do diabetes, quais os exames e com que periodicidade também eles precisam ser feitos, Felizmente, o diagnóstico é feito de maneira relativamente simples, que é através do exame laboratorial. A gente dá o diagnóstico de diabetes através da medida da glicemia do açúcar no sangue ou através de um exame que a gente chama de hemoglobina glicada, que é um exame que representa a média do açúcar nos últimos 3 meses. Normalmente, esses exames são recomendados a partir dos 45 anos como rotina. Porém, se a pessoa já apresenta algum outro fator de risco, ou seja, se a pessoa está acima do peso, se já tem um histórico familiar de diabetes, se já tem pressão alta, problema de colesterol, esses exames devem ser feitos até antes dos 45 anos. E claro, na gravidez, no caso das mulheres, esse exame também deve ser feito de rotina, porque na gravidez há uma mudança ali do padrão hormonal que facilita o surgimento de um aumento ali, uma predisposição ao aumento da glicemia e às vezes nesse cenário de gravidez o aumento da glicemia pode impactar de maneira negativa tanto para a gravidez quanto para o bebê em si. Então, nesses casos também sempre deve ser feito a glicemia nos exames de pré-natal. E esses exames são simples, são acessíveis? É possível fazer nas unidades de saúde, por exemplo? Sim, são exames considerados simples, de sangue, que é possível fazer na atenção primária à saúde também. E em relação ao tratamento, a partir do momento em que se descobre a doença, o que fazer? Bom, o tratamento ele é baseado sempre na mudança do estilo de vida, ou seja, o cuidado alimentar, a prática do exercício físico devem estar sempre presentes, além também de parar o cigarro nas pessoas que fumam, moderar o consumo de álcool. Então, realmente trabalhar para manter um estilo de vida mais saudável. Isso deve estar sempre presente. Mas a medicação também ela está sempre indicada nos casos de diagnóstico do diabetes. O tratamento ele vai ser sempre individualizado, com base ali
nos exames, no perfil do paciente, na presença de outras comorbidades associadas, mas essa questão do custo, a acessibilidade a esses tratamentos de ponta, às vezes é algo que a gente também tem que sempre individualizar e o custo acaba sendo algo que a gente leva em conta também na escolha da medicação, do tratamento. A senhora, inclusive, falou de tratamentos, né, que surgiram, nós temos visto aí novos medicamentos, inclusive um medicamento que se popularizou muito aí, que é usado para o diabetes, mas se popularizou para a questão do emagrecimento. E esse medicamento é mesmo usado para o diabetes e ele é usado para as condições de emagrecimento, e como que uma coisa influencia na outra, né? O emagrecimento e o diabetes, quais são as relações de ambos? Exatamente. A gente sabe que ali na causa, o sobrepeso, a obesidade estão muito associados ao surgimento do diabetes e como a perda de peso impacta de maneira positiva no controle da doença, na prevenção nas pessoas às vezes que ainda têm ali um pré-diabetes e também às vezes até na diminuição de risco de complicações. E realmente nos últimos anos tem se falado muito sobre essas medicações que a gente considera os análogos do GLP-1, como é o caso da semaglutida, que se popularizou muito com o nome ali do Ozempic, mais recentemente chegou ao Brasil, que a gente chama um agonista duplo, que é a tirzepatida, o Mounjaro, que tem essa finalidade de controle do diabetes. São medicações que ajudam muito no controle da glicemia e também proporcionam a perda de peso. Tem ali um mecanismo de aumentar a saciedade, ajudar ali no controle do impulso alimentar, o que promove perdas de peso importante. Então, por isso também se popularizaram muito, assim, em redes sociais, internet, nas mídias de maneira geral, principalmente pela questão do peso, que é algo que chama muito atenção. São medicações, a gente diz, até revolucionárias do ponto de vista de potência e benefícios à saúde que trazem. Mas, claro, elas devem ser usadas sempre com acompanhamento médico, devem ser bem indicadas na dose correta, para que evite, assim, que não surjam efeitos colaterais maiores. Bom, no Brasil, em torno de 10,5% da população tem diabetes, ou seja, cerca de 20 milhões de pessoas já estão com a doença no nosso país. A doença estabelecida, como garantir a qualidade de vida dessa pessoa, né? Falamos dos tratamentos, de algumas formas, mas assim, para garantir que ela vá conviver com a doença, estar com o diabetes e ao mesmo tempo estar saudável e poder tocar a sua vida normalmente, inclusive garantindo a longevidade dessa pessoa. Excelente. Para garantir uma boa qualidade de vida, o diagnóstico precoce é importante, então fazer os exames de rotina para evitar já o diagnóstico numa fase mais tardia, onde o aparecimento das complicações se torna mais provável. A educação em saúde é importante, então falar, às vezes garantir a qualidade do atendimento nos centros primários, na atenção primária também, sempre estimular a melhora dos hábitos de vida, seja de alimentação, exercício físico, controle de peso. E claro, o tratamento medicamentoso, garantir um bom tratamento, acompanhamento médico regular para garantir um bom controle da doença. Apesar dessa prevalência tão alta da doença no nosso Brasil, os dados que a gente tem é que em torno de 30% das pessoas que têm diabetes estão sob controle. Então ainda é um desafio, o diagnóstico precoce e o bom controle da doença para evitar as complicações e garantir qualidade de vida e maior expectativa de vida também para esses pacientes. Com certeza. Doutora, o Atlas do Diabetes de 2025, ele nos traz um dado interessante também, de que em torno de 30% dos casos do diabetes não são diagnosticados. É uma questão também bastante preocupante, a doutora já falou aí sobre os sintomas para a gente ficar atento, sobre a importância da periodicidade, de fazer os exames, mas preocupa saber que 30% das pessoas aí, dos casos, podem estar ocultos e a pessoa correndo alguns riscos, inclusive, né? Na maior parte das vezes o diabetes costuma ser silencioso, não dar sintomas, e quanto mais tempo a pessoa permanecer com a doença sem o tratamento adequado, maior a possibilidade do desenvolvimento dessas complicações, que é o que a gente mais teme na doença, sim. Então isso é fundamental, a prevenção e o diagnóstico precoce.
Bom, doutora, para a gente encerrar, a gente viu que o diabetes que mais prevalece é o tipo 2, que na verdade acaba sendo aí uma doença evitável, né, doutora? Para quem está nos assistindo e não quer desenvolver a doença, né, prefere se prevenir, quais os primeiros passos, quais são as dicas, o que fazer a partir de agora para, né, evitar que a pessoa tenha a doença? Quando a gente pensa em prevenção, um dos pilares mais importantes que a gente tem, com certeza, é o controle do peso. E isso não significa que naquelas pessoas que têm obesidade, às vezes a gente precisa normalizar o peso, buscar o peso ideal para evitar o diabetes. Os estudos mostram que a redução do peso em torno de 5 a 10% do peso corporal já é capaz de melhorar muito e reduzir a chance da pessoa ter diabetes. O exercício é importante, que a gente coloca aqui em torno de 150 minutos por semana, isso já ajudaria muito em termos de prevenção. No quesito alimentação, cuidar na questão da quantidade e qualidade dos carboidratos, evitar farinhas refinadas, preferir os grãos integrais, tentar aumentar o consumo de fibras. A fibra ajuda no controle da glicemia, ajuda a aumentar a saciedade, além de ter benefícios também para a flora intestinal. Proteínas magras, de maneira geral, reduzir o consumo de ultraprocessados e comer mais comida de verdade. Então, claro, moderar o consumo de bebida alcoólica, evitar o cigarro, o tabagismo e controlar outros fatores de risco que comumente estão associados a essa parte metabólica, como é a questão da pressão, colesterol. Então, garantir hábitos saudáveis. Isso ajuda muito na prevenção do desenvolvimento do diabetes. Doutora Karina, muito obrigada pelas informações. Só mais uma perguntinha para a gente não deixar de dar esse recado. A senhora é endocrinologista e metabologista. É essa especialidade que a gente deve procurar ao perceber os sintomas? Ou quando o exame ali deu alterado? Exatamente. O endocrinologista é o médico especialista no tratamento do diabetes. É claro, quando a gente pensa às vezes no SUS, se tem algum exame alterado também, o médico ali, médico da família e da comunidade, o médico clínico, é capaz de dar todo o suporte inicial também para o paciente. Agora sim, doutora Karina, muito obrigada pela participação e obrigada por todas as orientações super importantes que você trouxe aqui para a gente hoje. Eu que agradeço o convite, é um prazer falar com vocês e falar sobre esse assunto do diabetes. Possamos, como sempre, estar atentos à nossa saúde, aos sinais que o nosso corpo dá e principalmente com alerta da prevenção e da possibilidade do diagnóstico precoce, que é mesmo fazendo os exames. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada por estarem com a gente em mais um Bem-Estar SC e até o próximo.